Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma paulada de dividendos que a Petrobras poderia pagar para os investidores. A Petro poderia destravar aí mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petri 4 daria um dividend yield projetado de 25%, isso mesmo, tá? E detalhe, a ação estaria muito barata e poderia se valorizar fortemente, mesmo após as altas recentes por conta da disparada no preço do barril de petróleo. Existe aqui um ponto escondido que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia fazer a Petrobras engatar um novo ciclo de crescimento e trazer aí uma excelente valorização para os acionistas da empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje aí a Petrobras representa uma das ações da carteira do canal. Perceba que eu tenho 7,4% da carteira nas ações da Petrobras. E após essa grande alta, ela acabou ultrapassando a BB Seguridade em percentual da minha carteira. Então, veio aqui se tornar uma posição mais relevante. Antes da gente falar sobre esses dividendos projetados, perspectiva de valorização, a gente precisa entender o que está acontecendo um pouco com a Petro aqui no curto prazo, que acabou desencadeando essa alta nas ações. Até porque a gente sabe, pessoal, que há pouco tempo atrás, a Petrobras estava sendo cotada ali por R$ 29 a R$ 30 reais. Então, de repente, aqui a ação se valorizou. Se nós pegarmos aqui do fundo, né, de R$ 29 reais e perpetuarmos até agora, a ação subiu 38% na cotação. Perceba que já gerou aí uma boa rentabilidade para o investidor que acumulou em R$ 31 reais. O que tem acontecido, pessoal, é a questão da guerra dos Estados Unidos e Irã, fechamento do Estreito de Hormuz, que gerou aí uma valorização nos preços do Brent. Então o mercado acabou comprando muito Petro, acreditando de que agora com a valorização do Brent, consequentemente a empresa possa se beneficiar de um aumento aí da sua receita e do seu EBITDA. A gente sabe que a Petrobras é uma empresa puramente de commodity. Quando você olha aqui um pouco para a composição de receita da Petrobras, você observa que mais de 80% está atrelado para o petróleo, que envolve ali diesel e gasolina. Então, por ser uma empresa comoditizada, ela se beneficia, né, da volatilidade no preço do Brent, do petróleo. Consequentemente, se o petróleo sobe, a Petrobras se beneficia, e se o petróleo cai, a Petrobras tende a se prejudicar. Porém, existem 3 pontos que ninguém conta para vocês, pessoal. Basicamente, o mercado esconde aqui dos investidores de Petrobras. O primeiro ponto é o custo de extração. A Petro, mesmo com toda a desvalorização no preço do barril nesses últimos anos, veio a se valorizar agora. Tecnicamente, pessoal, ela não depende muito disso. Por quê? Porque o custo médio por extração dela é muito baixo, mas basicamente aí o custo médio por extração da Petrobras fica em torno de $28 o barril, fazendo com que a empresa fique muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo, porque para a empresa ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo de $28. E a gente já entra no segundo fator. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Nula, porque significa aí de que a commodity perdeu totalmente valor e o mercado inviabilizaria a produção. Consequentemente, a Petro e várias outras companhias do setor petrolífero inviabilizariam a produção e dariam um choque nos estoques. O mercado seria obrigado a jogar essa commodity para cima. Então existe um limite, tá, de queda. Muitos acham que uma commodity pode cair para sempre e não é bem assim. De fato, quedas pontuais podem acontecer, mas ela tem que operar num preço minimamente razoável, um preço que não prejudique tão profundamente as margens das gigantes. Então, a gente observa que já entra nesse segundo fator de que ela fica protegida contra essas flutuações de preço de maneira negativa. E o terceiro ponto é que ela tem uma política de proventos muito sólida, porque caso o preço do barril fica acima de $40 de uma maneira consistente, ela paga um dividendo mínimo na faixa de $4 bilhões. Isso mesmo que você ouviu, tá? Dividendo mínimo, ou seja, independente de qualquer cenário, esse dividendo será pago para os seus acionistas. Que, consequentemente aí, pelo número de ações aqui, ó,
que a Petro tem no mercado, você acaba tendo um dividendo mínimo de R$ 1,61 por cada ação, exato. E aí R$ 1,61 por ação com a ação hoje a R$ 40, você pode pensar que não é muita coisa. Mas quando você olha para um provento de forma mínima, você receber 4% garantido é muita coisa. A gente tem um Banco do Brasil aí pagando 4% de yield de maneira operacional. Então perceba que se receber 4% com Petro garantido, é sim um bom dividendo. Fora que você ainda tem o operacional. Se o operacional da Petro continuar forte, ela pode pagar de 8 a 9% de yield com muita tranquilidade. E detalhe que agora com essa valorização no preço do Brent, a gente pode esperar, se caso esse preço se mantenha, um aumento no seu EBITDA. Mesmo se isso não acontecer, a empresa tem tido aí um caixa gigantesco, pessoal, 200 bilhões de caixa. Então hoje, para ela bater a sua média de EV sobre EBITDA, a ação teria que subir aí, pelo menos na média ela vale no seu preço justo 1,2 trilhão de valor de mercado, ela vale 520 bi na bolsa. Então uma alta ali, ó, aproximado de 147%, não seria nada real. Então perceba que mesmo se nada acontecer com o Petrobras, ela já segue barata. Se ela continuar gerando o mesmo caixa, continuar pagando o mesmo dividendo, ficar na mesmice. Perceba que a ação está sendo mal precificada pelo mercado. Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo de R$ 10 por ação? Você tá viajando? É claro que não, pessoal. Ainda mais agora com essa disparada no preço do Brent, ver a Petro pagando extraordinários não seria nada real. Mas mesmo se baseando pelo próprio provento operacional da companhia, que geralmente ela paga ali um payout de 45% sobre o EBITDA ajustado, você pode projetar 60 bi em proventos. Então, dividido aqui, ó, pela quantidade de ações, e supondo que ela pagará em 3 anos, você terá mais de R$ 10 por ação. Somente pela cotação que Petro está hoje, você poderia ter 34% de dividend yield, fora a valorização, fora a reaplicação do provento. Qual que seria hoje o retorno embutido na ação com Petrobras? Se você fazer um menos payout multiplicado pelo retorno do seu capital investido na faixa de 14%, Petro poderia crescer aí a uma taxa, exatamente, tá? Há uma taxa média, pessoal, de mais ou menos 9,8% ao ano. Então você soma aqui com um dividendo de 9%, mais um reinvestimento de 3%, somando dividendos mais apreciação nos papéis, você poderia ter 21,8% ao ano na média. Quer ver quando você olha pela lógica do Peter Lynch? Se a empresa crescer 9 e ela vale 4 vezes o seu EBITDA, vale aqui 5. Colocando no pior cenário, Petro vale 5 vezes e ela cresce 9. Então você tem um PEG ratio de 0,55. O Peter Lynch falava que caso a empresa tivesse abaixo de 1, denota uma oportunidade, está mal precificada. E uma empresa que está acima de 1 já está relativamente no seu preço justo, tá? Colocando o Graham também, outro indicador que funciona muito bem aqui, ó, para empresas cíclicas da bolsa, como Petrobras, Banco do Brasil, Vale, acaba funcionando muito bem. Então você tem aqui para a Petro, ó, um preço justo na faixa de R$ 94,00, que dividido por este preço na faixa aqui, ó, de R$ 40,00, você teria ainda o potencial de alta de 135% na cotação. Então perceba que hoje Petro a 40 não é uma má ideia, 38, 40, abaixo dos 35 é de graça. Mas você comprar uma Petrobras a R$ 40,00 não seria uma má ideia, pessoal. Claro, isso para você que tem visão de longo prazo, tá? Não é você que tá olhando para curto prazo. Se você olhar lá na frente, aí sim a Petro poderia trazer um retorno bem acentuado. Se você pega aqui a empresa nos últimos 10 anos, ela girou mais do que isso. O investidor 10 ele tá bugado, mas ela girou uns 3.000% de retorno, exatamente, tá? Somando a apreciação na cotação, mais reaplicação do dividendo. Então se você coloca aqui, ó, 3.000% de retorno na Petro em 10 anos, ela girou 41% ao ano na média. Isso provando que dá sim para você conseguir mais do que meros 20% ao ano na média. Tá bom, Pablo, mas qual projeto é esse que você prometeu pra gente lá no início do vídeo? Que pode fazer a Petrobras dobrar de tamanho? É a margem equatorial. A gente sabe que o pré-sal está chegando na sua fase final de usufruto, pessoal. Tudo tem um limite, principalmente ali no setor de petróleo. E a margem equatorial, ela vai entrar no momento certo da Petrobras, porque ela já está terminando o pré-sal e a margem equatorial promete aí dobrar a capacidade de produção da Petrobras, né? Ali no que diz respeito a barril de petróleo. Então, produção por barril de petróleo vai aumentar, EBITDA da empresa vai aumentar fortemente e a gente pode esperar também aí um maior pagamento de proventos, dado de que EBITDA dobrando, maior pagamento de proventos e quem sabe uma possível reprecificação do mercado nas ações da companhia. Então, perceba que Petro aí, consequentemente no patamar de preço atual, poderia sim ser uma oportunidade, se você está olhando tanto para valorização, como também para bons pagamentos de dividendos. Ainda mais agora com essa margem equatorial, né? Crescendo aí fortemente, pessoal. Pode ser uma boa oportunidade
por investidor de médio a longo prazo. Pessoal, gostei muito, Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que sou investidor avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Recebo muitas perguntas nesse sentido, pessoal. E aí é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Segundo que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto é que ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E, pessoal, eu deixei uns livros para vocês aí de indicação, tá? O Jeito Peter Lynch de Investir, O Investidor Inteligente, Warren Buffett, vários livros de qualidade que vocês podem estar adquirindo para amplificar a sua trajetória de investimentos. Tá aí, né, consequentemente no vídeo. Se vocês quiserem, adquiram e tenham aí uma amplificação de sucesso no seu conhecimento. Tá bom, mas pessoal, comentem se vocês têm Petrobras na carteira de vocês, o que vocês pensam para longo prazo. Eu, em particular, tenho aqui na carteira e acredito que vai trazer sim um belo retorno, tanto de valorização e de bons proventos. Vou seguir comprando agora? Não, porque eu estou comprando outras ações como o Itaú. Ainda não bati minha meta no Itaú com esse recuo de preço a R$ 42. Eu acho uma oportunidade para ir comprando, dado que ainda acho que o banco segue barato e com uma boa perspectiva de rentabilidade. Mas eu fico de olho na Petro, quem sabe voltando ele abaixo dos R$ 38, possa me apresentar uma boa oportunidade de entrada aqui na ação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!